No vídeo de hoje eu quero fazer um apanhado geral, de forma bem resumida, e talvez eu até faça um vídeo melhor depois desse aqui, porque hoje eu tô com bem pouco tempo, eu tenho uma prova para fazer daqui 8 minutos aqui na faculdade, um outro curso, uma outra faculdade que eu tô fazendo atualmente. E eu já tenho que ir para a sala de aula, então talvez eu não consiga deixar esse vídeo bem elaborado, mas eu preciso gravar ele por conta do dia mesmo, que é o dia de gravar, e talvez eu melhore ele depois, só para deixar claro aí, beleza? Bom, então nos vídeos anteriores, esse vídeo é sobre teoria contábil, tô aqui nessa saga com o objetivo de construir uma playlist de teoria contábil, e o livro base que eu estou utilizando, ou o livro texto, é esse aqui, ó. O link dele está na descrição, caso você tenha interesse. Eu estou gostando dele. Então, os vídeos anteriores, os últimos, eu acho que foram 7 vídeos, né? Essas são 7 escolas. Os últimos 7 vídeos eu tratei sobre a evolução histórica da contabilidade em nível internacional, principalmente. Ainda no Brasil ainda não fiz um vídeo comentando sobre. Mas essas escolas, evolução histórica e essas escolas de contabilidade em nível internacional, elas foram 7. A primeira foi a escola contista, depois foi a escola personalista, depois nós tivemos a escola neocontista ou controlista, depois a quarta escola, a escola asiandalista, a quinta escola patrimonialista e a sexta escola lombarda, e o último vídeo que eu gravei sobre isso foi sobre a escola americana. Bom, não tive tempo de reler todos os textos para eu mesmo poder rememorar isso aqui, para eu trazer o conteúdo no vídeo, mas eu vou tentar puxar de cabeça alguma coisa e algumas citações que eu me lembro de ter visto no livro sobre isso, e é até bom para eu me forçar a aprender mais um pouco sobre a escola, tentando puxar isso de cabeça, né? A questão da evolução do pensamento contábil, ela se deu principalmente... antes de eu falar e continuar nesse vídeo sobre isso, tem outros livros de teoria contábil que traz outras escolas do pensamento contábil, às vezes, ou às vezes até com outro nome, pelo que eu já percebi, mas esse livro que eu estou usando não tem o propósito de aprofundar esses temas. Então, essas escolas do pensamento contábil, elas estão em 2 páginas. 2 páginas. Aliás, 2 folhas, 4 páginas. Tem livros que são específicos sobre história da contabilidade, então é nesse tipo de livro que é possível ter um aprofundamento sobre o tema. Aqui ele apenas traz uma breve introdução, então às vezes faltam datas, por exemplo, coisas desse tipo, coisas que eu inclusive gosto, né? E eu percebi que faltaram, né, datas. Bom, a primeira escola é a contista, que marca aquele início então da contabilidade ali com Luca Pacioli, né? A ideia de contas, por isso que é contismo. A escola contista é considerada a primeira escola do pensamento contábil, então podemos dizer que ali meados do século XIV, século XV, e ela continuou sendo predominante até meados do século XVII e XVIII, talvez, com o início de outras escolas, né? Século XVIII, 1800 e alguma coisa. Isso para esse livro. Lembrando que eu não estou tirando nada da minha cabeça, é deste livro aqui, tá bom? Então, o principal nome dessa escola, o auge da escola contista se dá no século XVII, ó, veja bem, então desde o século XV até o século XVII foi o auge dela. Com as teorias desenvolvidas por Jacques Savary, não sei se é assim que fala, em torno das partidas dobradas que serviram como base para posteriormente ser criada a teoria das 5 contas por Edmond de Grant. Então a escola contista conta com o próprio Luca Pacioli, o que difundiu a ideia de partidas dobradas, e depois outros teóricos, né? E surgiu essa ideia inicial das contas, das 5 contas, que são mercadorias, dinheiro, efeitos a receber, efeitos a pagar e lucros e perdas, beleza? Então, esse é um resumão sobre essa escola, que tem uma perspectiva mais de escrituração, né? Ou das partidas dobradas. Daí a próxima escola é a escola personalista, que tem como nome principal, deixa eu ver, os nomes mais destacados são Francisco Marchi e Giuseppe Cerboni e Giovanni Rossi, são esses 3 nomes. E a escola personalista surge na segunda metade do século XIX, veja, já avançamos um pouco, né? Século XIX até 1900, entre 1800 e 1900. Então ela surgiu entre 1850 e 1900, sob a orientação técnica de que as contas deveriam ser abertas para as pessoas em sua materialização física ou jurídica, entendendo-se que o dever e o haver representariam débitos e créditos para essas mesmas pessoas. Então essa ideia do dever e do haver, né? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa que eu me lembre aqui. Fundamento tá...
Francisco Marque fundamentou os seus princípios na teoria da gestão, inserindo a figura de um gestor entre o ativo e o passivo. Olha, até então não havia essa discussão, né? De um empreendimento. Admitiu ele que a entidade seria confiada a um administrador e que este seria devedor do proprietário do estabelecimento por todo o ativo que lhe fosse confiado à administração e, por outro lado, credor de todo o passivo e das contas do capital que faziam contrapartida dos ativos. Marque apresentou a base de sua teoria personalista, dividindo as contas em 3 grupos: contas do proprietário, contas dos agentes consignatários e conta dos correspondentes. Então essa foi a escola personalista. Em seguida também tivemos o próprio Cerboni, que é dessa escola, né? Que ele trouxe o estudo da gestão econômica. Isso é importante porque nas próximas escolas essa será a continuidade da evolução histórica, né? Beleza, vamos então para a próxima. A terceira escola foi a escola neocontista ou controlista. O principal nome foi um estudioso chamado de Fábio Besta, e eu tenho 3 minutos e minha prova vai começar. Foi seu maior representante que combateu a teoria de Cerboni, uma abordagem racional e positivista. Fábio Besta deu uma visão fundamentalmente econômica ao estudo da contabilidade, voltada para a análise da riqueza das entidades. Então, o nome dessa escola, neocontista, provavelmente é uma evolução do contismo, né? Com certeza. Controlista, por conta, então, desse estudo da análise da riqueza da entidade, do controle disso. Teve o foco na técnica de escrituração, sobretudo pela evolução tecnológica com o invento de máquinas. Então, aqui nós temos as primeiras aplicações no uso de máquinas, né? Um dos autores afirma que enfaticamente que um contador moderno não apenas manuseia cifras, mas conhece profundamente o seu significado e o que elas contêm e o que exprimem sobre a riqueza econômica da entidade. Basicamente, essa escola trata da administração econômica das entidades, controle dos fatos econômicos, então, a ideia de gestão, né? E veja que a próxima escola já vai se aprofundar, ou vai ter um enfoque bem maior nisso. A próxima escola, a quarta, é a escola aziendalista, que é um termo que eu acho que hoje já está em desuso, né? Mas também pode ser dito como escola da organização. E essa escola, sim, ela foca bastante na organização, nas aziendas, na organização e administração. Os nomes principais, de novo, são o Cerboni e o Fábio Besta. Aliás, deixa eu ver aqui, Fábio Besta e Giuseppe Cerboni, que desenvolveram seus estudos com base no fundamento da gestão das entidades. O livro diz que esses dois também tiveram grande importância. Mas outros autores, como Gomberg, apresentou os conceitos de causa e efeito para as relações patrimoniais, estabelecendo que o débito era o efeito do crédito e o crédito, que o débito era o efeito e o crédito era a causa, assim como de forma respectiva o ativo e o passivo eram efeito e causa. E um outro nome dessa escola é o Gino Zappa. Beleza? E a próxima escola, 5, é a escola patrimonialista, já focada no patrimônio. E ainda por volta do século XVIII, já no XIX também. E o nome principal é o Vincenzo Masi, já no século... Não, na verdade aqui já é no século XX, né? Em 1923. Então não é século XVIII, XIX, não. Então o principal nome é esse. É uma escola patrimonialista voltada para o patrimônio da empresa. Tanto que abre aspas, a contabilidade como ciência do patrimônio. Por isso, patrimonialista, beleza? E inclusive essa escola teve grande influência sobre o pensamento contábil brasileiro. Já a escola 6, a escola lombarda, foi uma escola do pensamento contábil que se desenvolveu na Lombardia, que é uma região da Itália, no norte da Itália, tendo como seu maior expoente o Francisco Villa, que enfocou sua fundamentação doutrinária contábil na administração também das organizações. E a base doutrinária da escola lombarda estabelecia que as contas fossem abertas a valores e não às relações pessoais. Assumia a escrituração contábil como parte do mecanismo de registro dos fatos econômicos. E teve algumas contribuições para a contabilidade, essa escola lombarda, como o estudo dos meios patrimoniais, estudos sobre a renda, estudos sobre o regime de competência, entre outros. Outro nome importante também é o Antônio Tonzig. Beleza? Então chegamos na última escola, a escola americana, que foi a escola da padronização, né? Aquela escola que eu tratei no último vídeo, essa já bem mais recente, e que teve um enfoque na padronização da técnica contábil, né?
E tem toda uma história por trás disso, por quê? Por conta da economia americana, das grandes corporações surgindo lá, então havia a necessidade de tornar isso cada vez mais padronizado. E foi aí que surgiu a contabilidade financeira, fundada nas regras de escrituração e também na área de chamada contabilidade gerencial. Enquanto que a contabilidade financeira, ela tem um enfoque ela traz as suas informações direcionadas para o público externo, a contabilidade gerencial traz suas informações voltadas para o público interno. E também foi aqui que surgiram as diversas associações de profissionais, né? Porque já era de praxe, já é bastante cultural nos Estados Unidos que existissem empresas de auditoria, por exemplo. Então, por meio dessas associações de profissionais, então, cada vez mais padronizações na contabilidade. Inclusive, esse é um pensamento que acho que é dominante até hoje na contabilidade, né? Porque até a escola 6, a escola Lombarda, você percebe que são escolas europeias, né? Que tem aquele objetivo mais teórico de aprofundar. Enquanto que a escola americana é uma coisa mais prática, é diferente um pouco. E aqui houve essa quebra da escola Lombarda para a escola americana, beleza? Então eu fico nesse vídeo, hoje eu tive que ser bem rápido aqui, porque eu tenho prova daqui a pouquinho. Aliás, já estou atrasado. E semana que vem, então, eu vou falar um pouco sobre a contabilidade no Brasil para fechar essa parte. Valeu!